Fala investidor, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito de uma notícia que saiu sobre loja Sênior, que inclusive foi minha esposa que veio falar pra mim. Ontem eu estava lá assistindo TV, estava na Netflix assistindo algum seriado. Ela falou assim: nossa, você viu que a loja Sênior vai fechar todas as lojas do Brasil, Argentina e Uruguai? Pois é, ela me falou isso porque ela gosta de comprar roupas na loja Sênior, então ela veio comentar sobre isso comigo, né? Mas nada a ver com ações. Só que aí, para quem é investidor que leu essa notícia, começa a pensar, né? Fica com aquela pulga atrás da orelha. Poxa, será que agora é hora de vender as ações de loja Sênior e voltar só depois que as coisas acalmarem? Ou será que agora é hora de comprar? E para te dar uma luz a respeito disso, que eu vou gravar esse vídeo onde eu falo quais são as minhas impressões sobre loja Sênior e o que eu vou fazer, o que eu faria se eu fosse você. Mas já deixo bem claro que isso não é uma recomendação de compra. Então se você já gostou desse assunto, clica aqui no joinha para ajudar o canal, compartilha com seus amigos se possível e também se inscreve aqui no canal ativando as notificações para receber as próximas novidades em primeira mão. Então vamos lá. Sempre que sai alguma notícia dessas, seja uma notícia boa ou notícia ruim, o que eu falo para a pessoa, né? Porque direto meus amigos, agora que eles sabem que eu falo sobre ações, que eu tenho um canal no YouTube, eles vêm e me vêm tirar dúvidas comigo, né? Através do Instagram. E sempre que sai uma notícia, eles falam: pô, será que é melhor vender agora então? Será que é melhor comprar? E sempre que acontece isso, eu falo: gente, vocês não podem analisar notícias. Isso é uma notícia de curto prazo, tá? Isso vai gerar provavelmente uma movimentação possivelmente negativa nos preços de loja Renner, só que não é isso que você tem que analisar. O que você tem que analisar é o currículo de uma empresa, tá? Para você ver como ela se comportou nas crises passadas e se realmente ela conseguiu entregar resultados e sair mais forte dessas crises. Então, para te ajudar a tomar essa decisão de compra ou de venda, eu quero mostrar a maneira que eu faço uma análise de ações. E eu já adianto que é uma maneira diferente de tudo que você viu por aí, porque eu analiso tanto os fundamentos quanto o ciclo de mercado, né, a fase do ciclo de mercado que essa empresa se encontra e também o que eu gosto de chamar de procurabilidade. Se você ficou curioso, fica até o final do vídeo porque você vai aprender uma maneira totalmente diferente e muito mais simples e assertiva de se analisar qualquer ação do mercado. Então a gente vai começar pela análise fundamentalista de loja Sênior 3. Então a loja Sênior possui mais de 500 lojas espalhadas tanto pelo Brasil quanto pela Argentina e também o Uruguai. Ela é dona das marcas Loja Sênior, Camicado, Yukon e Ashua. E ela tem um valor de mercado estimado de 40 bilhões de reais. Eu não calculei depois dessa forte queda do Corona, mas enfim, antes disso pelo menos era mais ou menos 40 bilhões de reais, o que é coisa pra caramba. E só como curiosidade, ela também é a maior varejista de roupas aqui no Brasil. Então essas características resumidas são o que eu chamo de credenciais de uma empresa, tá? É a mesma coisa que você, quando você vai no México, você vê lá, o cara fez mestrado, doutorado, pós-doutorado na USP, Harvard, sei lá, você vê os certificados da pessoa pendurado lá na parede. Isso quer dizer o quê? Isso é um sinal, né, de que esse médico é muito bom. Então isso aqui que eu falei de loja Sênior são sinais, né, são certificados de que é uma empresa boa. Porém, para a gente ter mais certeza se essa é realmente uma empresa boa para se investir ou não, a gente tem que analisar os resultados que ela entrega, porque é aí que a gente vai ver se ela realmente está conseguindo gerar valor para o investidor, e é justamente isso que a gente vai fazer agora. Bom, então para analisar fundamentos eu gosto muito de usar esse site que é o investing.com, porque você consegue fazer análise não só do ano atual e do ano passado, você consegue ter uma análise aqui de 4 anos, tá? E eu gosto sempre de analisar o anual, né? Bom, tem vários sites que fazem esse tipo que permitem você analisar os fundamentos, tá? Mas eu particularmente gosto de utilizar esse aqui, que é totalmente de graça, tá? Então aqui a gente consegue ver o quê? Que a receita total de loja Sênior de 2016 até 2019, ela vem aumentando. Era de 6 bilhões, foi para 7, 8, 9. Tá? A receita total de vendas. O lucro bruto, que é tirando a receita total, tirando os gastos para fazer essa venda, né? Você vê que o lucro bruto ficou nessa casa de 3, 4, 5 bilhões. Tá? As receitas operacionais são essas, que são o EBITDA, né? Que é o lucro tirando os impostos e juros que devem ser pagos. Então, no final, você vai ter o que eu gosto de olhar, que é o lucro líquido. Tá? Você vê que em 2016 o lucro foi de 625 milhões, depois 700 milhões, 1 bilhão e 99 milhões agora em 2019. Então você vê que é importante que o lucro esteja subindo, tá? E se você for calcular a margem de lucro, que é dividindo o lucro líquido pela receita total, você vai ver que em 2019 a margem foi mais que 10%, né? E aqui a margem chegou muito próximo de 10, 9%, que é uma margem muito grande para o setor varejista, né? Outra coisa que eu gosto de analisar em loja Sênior é o balanço
patrimonial, que para a gente vai ver o total de ativos e passivos. Ativos é tudo aquilo que vai colocar dinheiro dentro da empresa e passivo é tudo aquilo que vai tirar, como por exemplo contas a pagar, dívidas e aqui do ativo, por exemplo, contas a receber. Né? O pessoal parcela as compras e eles têm tudo isso para receber. Então é importante que a diferença seja positiva, né? O ativo menos passivo seja positivo. E a diferença disso se chama patrimônio líquido. Então a gente consegue ver que essa diferença, né, o patrimônio líquido ele vem crescendo de 2016 até 2019, o que é excelente. Né? Outra coisa legal para a gente ver é o fluxo de caixa. Então a gente vê aqui o fluxo de caixa operacional, você vê que é o quanto de dinheiro que realmente entrou no caixa da empresa. Ele tem crescido, tá? O fluxo de atividade de investimento também, a empresa sempre tem investido para crescer, né? Sempre tem aberto novas lojas e reformando as antigas. E a gente tem também aqui o fluxo de caixa das atividades de financiamento e as variações do caixa no final do ano, que em 2018 foi negativa. Aí de repente você vê isso e fala, putz, será que isso aqui é uma coisa ruim? Pois é, sempre vai ter esse tipo de dúvida quando a gente faz a análise fundamentalista. Tá? Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero mostrar também um outro ponto importante, que é a análise da dívida de uma empresa. Então, para analisar a dívida, você clica aqui em balanço patrimonial anual e a gente vai ver o que aqui? A gente vai ver o tamanho da dívida em relação, por exemplo, ao patrimônio líquido. Né? Porque isso quer dizer que caso dê ruim, aí a empresa fique sem receita, por exemplo, e precisar pagar, honrar as dívidas, ela tem de onde tirar esse dinheiro. Então, olha aqui, a gente vem aqui, ó, passivo. Passivo é tudo o que vai sair, né? Então, a gente tem total do passivo de 7 bilhões aqui, né? Endividamento aqui, ó, 2.264. É o endividamento que a gente quer ver. Então, você vê que o endividamento foi de 2 bilhões, mas o patrimônio líquido foi de 4 bilhões e 700, tá? Ou seja, uma diferença positiva aí, tá? E tem mais patrimônio líquido, tem mais ativos do que passivos, tá? E caso dê ruim, ela pode queimar aqui, tá? Foi a mesma coisa aqui em 2018, né? Você vê que tem menos endividamento do que patrimônio líquido. Em 2017 e 2016. Então você vê que é uma empresa que sabe administrar muito bem a sua dívida. E também é importante analisar o caixa, tá? Que é o dinheiro que ela tem para resgate rápido e usar em momentos como esse, por exemplo. Né? Então você vê que ela tem um caixa interessante aqui de 1 bilhão e 372 mil, e você vê que sempre foi assim, né? Sempre veio crescendo desde 2016 até 2019. Então, você analisando os fundamentos de loja CN3, você vê que é uma empresa que tem um histórico muito bom, que seria uma empresa muito boa para se investir. Tá? Vale a pena dizer que essa análise aqui são 4 anos, mas eu gosto de fazer para pelo menos 10 anos aí. Tá? Mas aí se precisar ir lá na B3, baixar os dados, não é que eu queria mostrar aqui nesse vídeo, que tende a ser mais rápido. Tá? Então, uma outra coisa que eu gosto de analisar em loja sênior é justamente a tal da procurabilidade. Para quê? Para duas coisas. Primeiro, para ver se é uma empresa que os grandes investidores realmente têm buscado, tá? Porque se os grandes investidores estão comprando as ações de loja sênior durante os anos, então você vai ver que os preços vão sempre subindo. E outra, através do gráfico você consegue ter agilidade na hora de descobrir quando os melhores pontos de compra surgem. Então, vamos lá para o gráfico para você dar uma olhada. Então aqui é o gráfico de longo prazo de loja CN3, você pode ver que isso aqui é o gráfico, isso aqui é um indicador que eu já explico rapidamente, tá? Então esse gráfico aqui mostra o quê? Que desde 2007, que foi o IPO mais ou menos, os preços têm subido com muita força, tá? E se você for analisar a rentabilidade aqui desde mais ou menos 2008, que foi a última crise do subprime, até o pico de 2020, deu mais de 2.000% de valorização. Então é uma excelente ação para a gente investir. Você pode ver que esse é um sinal de que existe uma grande procura por essas ações. Tem existido uma grande procura desde 2007. E esse indicador é um indicador que eu criei, tá? Foi criação minha, você não vai encontrar em lugar nenhum. Ele se chama zona de inversão. E para que ele serve? Ele serve para mostrar quantas ações de loja CN já caíram muito e estão prestes a reverter. Ou seja, ela estuda o ciclo de mercado para a loja CN, tá? Ela leva em consideração o ciclo de mercado. Ou seja, toda vez que os preços estão chegando no final de um ciclo de queda, esse indicador me sinaliza que é hora de comprar, uma boa hora para se comprar. Então você vê que deu muito certo em 2018, aqui em 2015 e na última crise aqui em 2008, né? Do subprime. Você vê que as ações caíram bastante, né? 2007, 2008, até 2009, até fazer esse fundo. Então, como é que funciona esse indicador? As ações chegaram nesse ponto, você compra. Você vê que aqui eu comprei em 2008, subiu, mas depois caiu mais. Não tem problema, você compra mais um pouco, tá? O negócio é que você comprou. Para quem comprou utilizando esse indicador, e eu já adianto que não foi quase ninguém, porque quem criou fui eu e eu estou divulgando ele agora, né? Mais recentemente nesse projeto. Quem comprou aqui teve uma rentabilidade de mais de 2.000% nos últimos 10, 12 anos aí, tá?
Então, trazendo para 2020, você vê aqui que os preços caíram bastante e chegaram dentro da zona de reversão. Então, na minha visão, na minha análise, vale muito a pena a compra de loja Sener 3. Tá? E aqui não quer dizer que não vai cair mais, tá? Pode ser que caia até aqui, até esse limite e volte a reverter. Ou talvez caia e continue caindo. Tá? Então, eu já adianto que isso não é uma recomendação de compra, é só a maneira que eu utilizo aqui comigo para tomar melhores decisões de investimento sem ter que ficar me esforçando muito assim, tá? Já tá tudo assim, tá tudo setado desse jeito. Então eu faço aquela análise de fundamentos que eu mostrei para vocês, não falei tudo que eu faço, mas eu falei só o principal, para esse vídeo não ficar muito longo, e aqui eu mostrei como que eu utilizo os gráficos para conseguir tomar boas decisões de compra. Então o que acontece? Muita gente que usa o gráfico da maneira errada. Então muita gente acabou comprando loja Sener aqui nesse Circuit Breaker e depois viu as ações caindo mais 50%. Tá? Então não é assim que se usa o gráfico. Quem usa o gráfico, ou até mesmo quem usa análise técnica com os indicadores mais tradicionais, acabou comprando aqui muito cedo e acabou perdendo toda essa queda, todos esses preços mais em conta de loja Sener, que eu, particularmente, quem utiliza esse indicador, conseguiu pegar, tá? Porque esse indicador mostra, como eu falei, quando o ciclo de baixa já está perdendo força. E é dessa maneira que eu consigo enxergar quando as melhores oportunidades de compra aparecem bem na nossa frente, principalmente durante as grandes crises. Então vocês viram aí que é uma maneira bem diferente de você analisar ações e também de analisar qual é o melhor momento de se comprar essas ações, né? E eu sei que é diferente, porém é muito mais simples e também muito rentável, né? O que é muito importante é esse tipo de método, esse tipo de approach na hora de investir o seu dinheiro na bolsa de valores. Você viu que qualquer pessoa pode colocar em prática. Tá? E vale lembrar que essa não é uma recomendação de compra, tá? Eu estou comprando loja Sener 3? Sim, já comprei tudo que eu tinha que comprar, tá? Mas não é uma recomendação de compra, você não precisa comprar, talvez ela caia mais, talvez ela dê venda no prejuízo em algum momento, sei lá. Mas o negócio é que você tem que aprender a analisar suas ações e tomar suas decisões por conta própria. E caso você queira a minha ajuda para conseguir colocar esse método em prática e dessa maneira se tornar um investidor mais confiante e, lógico, mais altamente lucrativo na bolsa de valores, é só clicar no primeiro link aqui da descrição para fazer o download gratuito do e-book e também para ter acesso à videoaula bônus gratuita também, que você tem acesso a partir do momento que você faz o download do seu e-book gratuito. E nessa videoaula eu conto mais para você como que eu cheguei nesse indicador e como você pode colocar ele em prática nos seus investimentos a partir de hoje. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica naquele joinha para ajudar o canal a crescer, compartilha com seus amigos se possível e também se inscreve no canal ativando as notificações para receber as próximas novidades em primeira mão. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui e a gente se fala na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.